Olá pessoal, sou Carlos Nunes, você está no Livros e E-Books e hoje nós vamos conversar sobre música. Vamos falar sobre a banda Queen e seu líder Freddie Mercury. Tempo atrás eu fiz um vídeo mostrando os livros brasileiros que foram lançados sobre o grupo ABBA, né? E fez bastante sucesso, muita gente me pediu para fazer mais vídeos desse tipo. Quem já teve aí curiosidade de verificar a minha estante no Scooby, viu que eu leio bastante sobre biografias de bandas e gosto bastante do assunto. Mas, logicamente, as bandas favoritas têm um destaque especial e a gente compra mais coisas sobre elas. E é o caso aí, como foi do ABBA, que eu vou deixar também o vídeo, se vocês tiverem interesse em ver. E a minha segunda banda favorita, que é o Queen. E agora, aproveitando aí o lançamento do filme Bohemian Rhapsody, que já deve ter estreado, se eu não me engano, deve estrear aí esses dias, e que fala sobre o Freddie Mercury, né, e a banda, eu resolvi fazer esse vídeo mostrando os livros que eu tenho, né, sobre o grupo. Então, antes eu só queria esclarecer que eu não sou um grande fã do Freddie Mercury. Eu acho que ele era um cantor sensacional, com a voz maravilhosa e uma presença de palco assim inigualável. Mas eu fico um pouco incomodado quando eu vejo esse destaque todo ser dado a ele dentro do Queen, né? Ele, de forma alguma, ele era o único talentoso, os 4 integrantes do grupo eram bastante talentosos e todos tinham uma divisão igual, né? Praticamente igual de tarefas. Inclusive, grande parte de grandes sucessos do grupo, conhecidos aí pelo grande público, não são de autoria do Freddie Mercury. Tá? Então, de forma alguma, ele era o único talento do grupo, né? Tanto que os seus trabalhos solo, tirando aí o famoso dueto com a Montserrat Caballé, né? Infelizmente falecida, aí, ele sempre foi dado muito mais destaque a ele do que aos demais integrantes da banda, e isso me incomoda um pouco. Então só quero deixar claro aqui que eu sou fã do Queen, não especificamente do Freddie Mercury. Mas é lógico que eu vou mostrar aqui os livros, né, que tem sobre ele, mas vamos lá. Inicialmente, sobre a banda, eu tenho aqui 4 livros, um eu vou deixar para mostrar no final, e vou mostrar 3 para vocês aqui agora. Esse daqui é o Magic Works, do Marcelo Facundo Severo. Isso daqui é um trabalho de fã, e o camarada, ele é assim uma sumidade em se tratando de conhecimento sobre a banda. Então ele escreveu aqui um livro realmente bem detalhado, falando sobre cada etapa da carreira e principalmente detalhando cada disco da banda e sob um olhar mesmo de fã, mas sem ser aquele fã que acha lindo e maravilhoso tudo que o artista faz. Ele aponta em cada música os defeitos e os acertos, né, de cada um, e faz um trabalho assim bem detalhado, bem interessante. Agora ele tem uma pegada assim mais para fã mesmo, né, que conhece todo o trabalho. Aquela pessoa que conhece só os grandes sucessos, tem um conhecimento geral sobre a banda, talvez não curta muito esse livro aqui. Mas para quem gosta, quem quer se aprofundar mais no trabalho do Queen, é um livro sensacional. O segundo é esse aqui, Queen nos bastidores, que logicamente todos trazem Freddie Mercury na capa. Como eu disse, ele é a vitrine do grupo,
mas esse daqui foi escrito pelo Peter Hinz, que foi um roadie, né? Que é daquelas pessoas que trabalham por trás, trabalham nos bastidores. Então ele, né, rodou o mundo todo atrás do Queen, preparando aí os concertos da banda, e com isso ele conta, né, esses detalhes dos bastidores, como era o convívio com os membros da banda, muitos detalhes assim que de outra forma não se saberia. Fala das festas, das viagens e dos apertos que cada um passou, da emoção que foi o Rock in Rio. E então é bem interessante porque ele é contado por uma pessoa que estava por trás, né, de tudo que estava acontecendo, de como são os bastidores de uma grande banda de rock. Bastante interessante esse livro aqui. E por fim, esse aqui é a verdadeira história do Queen, que já é aquela biografia mais tradicional. Também foi escrita por um jornalista que teve a oportunidade de entrevistar a banda várias vezes, né, durante sua carreira. Criou até uma certa amizade com... Ele é um calhamacinho, né? Ele tem aqui 470 páginas, né? Tem algumas fotos aqui no final. E é bem completo, é uma narrativa linear e vai bem desde o início da banda até os momentos atuais, né, em que o Queen está tocando aí com outro vocalista. Então, esses 3 livros são biografias muito boas para quem quer conhecer o trabalho da banda como um todo. E vai ter uma ideia bem diferente de que o Queen é uma banda de acompanhamento do Freddie Mercury. Especificamente sobre o Freddie Mercury, eu também tenho 3 livros aqui. O primeiro deles é o Freddie Mercury, do Sailing Hour, que também é uma biografia tradicional, falando, né, sobre a vida, sobre a personalidade carismática do Freddie Mercury, e como ele se desenvolveu, como foi a sua criação, né? Que, para quem não sabe, ele nasceu em Zanzibar, ele não é inglês, e como foi sua infância e a sua criação musical, e como era a sua louca vida aí até seus últimos momentos. Com uma outra pegada assim mais intimista, nós temos 2 livros escritos por pessoas que conviveram intimamente com o Freddie Mercury. Um deles aqui foi o Jim Hutton, né, que foi namorado do Freddie Mercury, seu último namorado e mais fiel, que depois que ele descobriu que tinha a AIDS, né, ele tinha uma vida totalmente promíscua, e aí ele se assentou, ele resolveu levar uma vida mais caseira, e quem acompanhou todo esse período aí foi o Jim Hutton, né, que esteve com ele até o final, foi um grande parceiro e conta todos esses detalhes, né, sobre a doença, sobre os últimos dias, os últimos momentos aí do Freddie Mercury, como era a vida cotidiana, a vida doméstica desse grande astro. Na mesma pegada, a gente tem esse aqui, que é uma colaboração do Freddie Mercury, Memórias do Homem que o Conhecia Melhor, do Peter Freestone, com a colaboração do David Evans. O Peter Freestone, ele também morava com o Freddie Mercury, ele tinha a casa onde ele morava em Londres, na verdade a mansão, tinha outras casas ali dentro da propriedade, e ele reunia uma grande quantidade de pessoas, tinha várias pessoas que moravam ali. Uma delas era o Peter Freestone, que era assistente pessoal, né, era o secretário pessoal do Fred desde muito tempo, então sabia tudo como era as vontades dele, como ele gostava das coisas, os arroubos que ele tinha, né, os pitis que ele dava, e sabia melhor do que ninguém como lidar com essa personalidade tão extravagante, tão diferente, né, de tudo que as pessoas normalmente estão acostumadas. Então,
ele conta aqui como era, né, como foi esse difícil o aprendizado, o início do trabalho com o Fred. Ele começou como secretário da banda, mas depois foi, né, ficando cada vez mais especificamente com o Fred, e os outros integrantes arranjaram aí outras pessoas. E ele conhecia o Fred tão bem que já sabia, já se antecipava, inclusive, em pensamentos e desejos, né, do chefe, digamos assim. Era uma pessoa também muito querida pelo Fred, foi agraciado aí no testamento dele. Tem também algumas fotos exclusivas aqui, não dá para ver, né, mas fotos caseiras, né, de jantares, de reuniões em casa. E ele passa uma imagem assim bem mais íntima do Fred. Também um livro bastante interessante. Então esses 3 livros têm uma pegada, né? Cada uma diferente da outra, então por isso que vale a pena, todos os 3 são leituras bem interessantes. Sobre os demais integrantes da banda, o único livro que eu encontrei até hoje foi esse aqui, sobre o Brian May, que é um grande guitarrista. Ele é considerado um dos maiores guitarristas de todos os tempos, mas esse livro aqui deixou um pouquinho a desejar, porque de início, né, primeiro ele conta, né, a infância e o aprendizado do Brian May, a formação do Queen, só que depois ele vira um apanhado de uma história sobre a banda. Então ele deixa de focar especificamente na vida pessoal do Brian May e passa a ser uma biografia do Queen. Então eu achei que ele deixou a desejar. Vale a pena por ser um documento, né, importante, porque é uma das poucas publicações que tem sobre outros integrantes do Queen, que não privilegia o Fred Mercury, mas deixa a desejar no quesito qualidade. Sobre os outros 2, o Roger Taylor e o Brian May, o John Deacon, eu não encontrei nada a respeito, a não ser reportagens esparsas, né? Então, livro mesmo especificamente biográfico, eu não encontrei nenhum. E por fim, eu queria mostrar aqui para vocês esse livro maravilhoso aqui, feito para comemorar aí os 40 anos da banda. Essa minha versão é importada, mas ele foi lançado no Brasil, existe a versão aí traduzida, e é um livro ótimo. Ele vem nesse estojo aqui. É basicamente um livro de memórias, né? Ele tem aqui a fala disco a disco, e o interessante dele é que ele vem com esses envelopes com facsímiles de ingressos de shows, né? De cartazes, aqui, ó, né? Mapas de locais onde eles iam para shows. Então, praticamente em todas as páginas ele tem alguma coisinha assim interessante, né? Alguma coisinha, algum detalhezinho, né? Aqui, ó, um mini disquinho, não toca, tá? É de papel, mas mostrando como os lançamentos, o material promocional da época, né? Aqui, ó, coisas sobre os shows também. Muito interessante. Ó, tem pôster promocional. Não vou abrir aqui, mas vem um pôster também. E assim, o texto é disco a disco, né? Então é um livro também bastante interessante, que vai até o final, né, da carreira do grupo, com os últimos lançamentos, inclusive chegando aqui como está a banda hoje em dia. Então vale a pena para quem gosta do grupo, né, e se interessa em saber mais. É um livro bastante interessante. Tem ele em português, tá? 40 anos de Queen. Então é isso, mostrei para vocês aqui o material que eu tenho sobre o Queen e o Fred Mercury. Se quiserem mais vídeos sobre esse estilo, né, musical, sobre outras bandas, eu tenho também algum outro material, embora não com tanta quantidade, porque o ABBA e o Queen são os meus grupos musicais prediletos. E se vocês gostaram do Queen e
querem conversar aí sobre qualquer coisa sobre o grupo, é só deixar o seu comentário aí, curtir o canal, né, divulgar aí para os seus amigos e a gente volta no próximo vídeo, tá bom? Tchau para você.